Bem, boa noite mais uma vez. Sejam todas, somos todas aqui bem-vindas. É o 10º Café Psicomotor. Nós estamos recebendo hoje Kátia Biso, com o tema A Psicomotricidade na Formação Corporal dos Professores, Reflexões Filosóficas. E é sempre uma alegria viver esses momentos, né, no capítulo Bahia, pois esse é um dos nossos compromissos, né, enquanto a representação regional da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Kátia é professora e psicomotricista, doutora em educação, trabalha no Colégio Pedro II, estando atualmente na coordenação geral do NAP-NE. É assim, Kátia, que eu falo? NAPNE. NAPNE, eu fiquei na dúvida. Da pós-graduação em Educação Psicomotora e do Grupo de Estudos em Pesquisa em Psicomotricidade, GPEP-CP2, membro da Comissão Científica da ABP. Bem, para nós um tema muito precioso, importante, né? Educadores e professores que estão com os seus corpos, né, em movimento, em mediação, em atuação, sobre diversas possibilidades, e chegou o momento da gente abrir essa conversa, que seria com café. Alguns estão com café, outras já tomaram café, tem gente já aí querendo até, né, outro líquido para aquecer a alma. Mas, enfim, que seja uma noite de um bom encontro, que a gente possa dialogar, né, refletir, e nós teremos o tempo para que Kátia possa trazer a fala dela, e no finalzinho teremos um momento para as dúvidas, perguntas, a não ser que Kátia queira também fazer de forma diferente, fique à vontade, Kátia, mas pelo menos foi o que a gente pensou, tem um tempo, e depois a gente abre para as discussões e diálogos, tá bom? Então, um ótimo encontro a todas. A palavra todinha é sua, Kátia. Obrigada, Érica. Obrigada, Maria Luísa. Obrigada por vocês também estarem aqui. Bom, para mim é um prazer, é a primeira vez que eu estou falando aqui no capítulo baiano. E eu gosto muito de saber que, apesar dos transtornos aí com o temporal acontecendo, porque grandes encontros na minha vida sempre foram embaixo de chuva. Então, isso é um bom sinal. Embora cause alguns transtornos aí na transmissão e isso tudo, mas assim, já fico feliz. Agradeço muito a confiança, o convite, e vou começar aqui, vou botar aqui os slides, que eu vou falando a partir deles aqui. Né? E a ideia de falar sobre esse. Então, eu estou vendo só algumas pessoas, tá? Se alguém quiser falar, vocês me sinalizem, que aí eu não tem problema também, qualquer coisa que você perguntar alguma coisa durante, eu acho que isso também pode acontecer, ou esperar e depois no final, mas qualquer coisa só me sinaliza que eu não estou vendo todo mundo. Então, falar da formação corporal do professor, acho que é um assunto muito caro, assim, né? Eu trabalho há muitos anos dentro de escola, né? Mais de 20 anos dentro da escola. E para mim, a psicomotricidade, eu fui buscar a psicomotricidade para pensar ela exatamente como é que ela poderia acontecer dentro do colégio, né? E dentro do colégio, pensando no cotidiano, não numa sessão de psicomotricidade de 50 minutos ou 40 minutos na semana, mas pensando nela no dia a dia, ali com a minha turma, como que é um trabalho, como que olhar para a psicomotricidade, como trabalhar a psicomotricidade. E aí, nesse encontro com a psicomotricidade, comecei também a pensar como é que o meu corpo também foi se transformando, né? A formação faz isso também com a gente, né? Da gente poder viver também, entender como que o nosso corpo se transforma e o que que a gente possibilita mudar a partir da transformação do corpo. Então, isso é essencial. E eu fui muito pelo viés da filosofia, né?
até para contar só um pouco, antes de começar a falar dos slides, né? Assim, o meu mestrado, eu não falei nada sobre psicomotricidade, porque eu achava que eu não ia conseguir passar para o mestrado, né? Eu vim de uma universidade particular e o mestrado na universidade pública era ainda muito difícil de conseguir entrar, né? E aí eu peguei um tema que já tinha, que conhecia muito, estava aquele tema que eu tinha tido aula com a professora, eu falei, vou pegar um tema que está dentro do interesse do que eles querem para eu ter essa entrada. E aí, quando chegou no doutorado, eu falei, não, não dá mais, eu preciso fazer uma pesquisa de doutorado pensando na psicomotricidade, né? Só que eu não achei nenhum grupo de pesquisa no Rio de Janeiro que falasse de psicomotricidade na academia, naquela época, né? Eu fiz em 2011, que eu entrei, 2010, 10, 11, 12, não, 2011, que eu entrei no doutorado. Então, não encontrava, na época não tinha nenhum grupo de pesquisa. E aí eu vi um grupo que falava de filosofia da educação e trazia o corpo muito presente nessa abordagem. E aí que eu resolvi mergulhar por esse caminho, né, e fazer então um doutorado pensando a partir da filosofia, mas sempre pensando a psicomotricidade por esse viés da filosofia, né? E aí vou trazer um pouquinho, né, dessa experiência para vocês e dos estudos e do que eu levo disso para a prática também, né? Primeiro, assim, a psicomotricidade a gente pode definir de várias formas. Então, eu trouxe aqui uma definição bem resumida, porque eu tenho uma que leva 4 slides só falando da definição, mas eu peguei só um recortezinho dela, mas para pensar de que psicomotricidade, qual linha, qual perspectiva de psicomotricidade que eu estou falando, né? Então, essa ciência que estuda o corpo integrado, sem a dicotomia corpo e mente, portanto, como corpo complexo, subjetivo, expressivo, simbólico, relacional, e que se expressa no ambiente em que vive e interage. É a busca por um corpo saudável que saiba cada vez mais cuidar de si, entendendo que isso só é possível quando tal cuidado também se refere a cuidar das relações com outros seres e com o ambiente. Então, é desse olhar que eu olho para a psicomotricidade. Oi? Kátia, só um minutinho. Não passou o slide. Tá no título ainda? Está no título ainda e não está em tela cheia. Para mim, porque não está no modo apresentação. Ué, deixa eu voltar aqui então. Para mim estava em tela cheia. Parecia não estar no modo apresentação. E para mim estava. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui para compartilhar de novo. Será que eu Tranquilo. compartilhei errado? Tem o screen, não sei se é por aqui, não. Eu acho que é esse aqui mesmo, da tela. Deixa eu botar por cima, então, sem ser por baixo, ver se aparece. Ai, meu Deus, apresentação de slide. Essa tacinha aí embaixo. Ela eu tinha colocado, mas não apareceu. Uhum. Agora foi para definição, Kátia, pelo menos aqui para mim. Deixa eu tentar de novo, vamos ver se vai. Mas apareceu tela cheia? Não, Ainda não. ainda não. Nem passou slide. Não, passou. Agora o que é psicomotricidade? Não, eu passei mais um aqui. Deixa eu ver aqui de novo, então, aqui. Vamos ver agora ele com a tela cheia, se ele vai direto aqui. Apareceu outro, né? Isso. Voltou? Agora foi. Voltou. Voltou. Tá ótimo. Ai, que bom. Né? Então, essa aqui foi a definição que eu li de psicomotricidade, né, para a gente pensar. E aí, entrando aqui, né, para pensar também a docilização, eu vou pegar um pouco da filosofia para pensar esse corpo que a gente fala da psicomotricidade, né? Então, pensar a docilização e o controle dos corpos, né? A gente está falando da psicomotricidade como algo sem dicotomia, corpo e mente, mas tem uma influência que vai desde lá de Platão, né, antes de Cristo, e que ele traz já que ele coloca que o corpo ele tem que ser ignorado, ele separa o corpo e a mente, e ele chama a mente o raciocínio, a inteligência de alma,
e ele fala que a alma, que é a nossa inteligência, ela não pode ser enganada pelo corpo. Então, a gente tem que ignorar o corpo para a gente ascender a essa inteligência que ele coloca no mundo das ideias, no mundo transcendental, né? No mundo que não é no aqui e agora. Então, Platão ele traz essa lógica, né, bem antes de Cristo, né, para trazer essa ideia de que o corpo ele ilude, o corpo engana, porque o corpo ele tem uma subjetividade, um sentido que a gente não consegue seguir pela razão. E aí ele já falava, ignora esse corpo e vamos pensar só na mente, na alma, vamos pensar só nessa alma. Descartes, bem depois de Platão, né, acaba resgatando isso também. E aí o Descartes, numa época de provar, né, que a ciência, que existia uma ciência também, né, que sabia também das verdades dela e que poderia também ser considerada como verdade para muitas coisas, ele precisava provar isso, porque para sair dessa ideia de que existia um Deus transcendental que dizia o que era certo e errado, como se o homem não fosse capaz de ter um raciocínio também para saber o que é certo e errado. Então, ele vem, né, anterior ao iluminismo, mostrando isso, mostrando que não, a gente também pode, o ser humano ele tem a capacidade de raciocínio, então ele constrói um livro, né, ele produz um livro, que é o Discurso do Método, onde ele coloca ali as ideias dele, dizendo que existe uma pesquisa científica que prova que a razão ela consegue também trazer verdades, que não é só a igreja que apresenta verdades, que o ser humano também, com a sua racionalidade, consegue trazer a verdade. E naquela época, o pensamento do Descartes foi importantíssimo, porque naquela época eles precisavam desconstruir uma ideia de transcendência e trazer para o ser humano também a capacidade de saber o que é certo e errado. Né? Então, naquela época, isso foi importante. Só que, para isso, ele fez a mesma coisa que o Platão. Ele colocou e disse assim, olha, não, ignora o corpo. Vamos ficar só com o que é verdade, com o que a gente sabe, com as certezas. O que não, a gente não tem certeza, ignora. Porque a gente precisa provar que a gente tem certezas. Para a gente poder, né, bater de frente com isso, com esses conceitos e com a ideia de que vem de um mundo que não é daqui ou da Terra, né? Isso, mas ele considerando também a igreja, mas queria também valorizar o homem aqui. Então, veio essa ideia do Descartes, que separa tudo em parte, você estuda o corpo morto, né? É o corpo depois que morre, você corta ele em partes, e aí você entende como funciona cada parte. Depois junta tudo e entende o todo. Essa era a lógica dele, e que a gente vê na nossa medicina até hoje, a gente vê na escola até hoje, que é tudo separado nas suas partes, como se ao juntar tudo a gente conseguisse um todo, não tivesse ali uma ligação. E o corpo foi nessa mesma lógica. O problema é que se passaram, né, Descartes lá nos anos, né, de 1400, não, 1400, é por aí, e passou esse tempo todo, 1500, 1600, passou esse tempo todo e o cartesianismo continua. Né? Então, o problema não é o Descartes, o problema é que a gente continua com ele até hoje. A gente está né, no ano de 2024 e continua agindo com o discurso do método daquela época. E aí outros filósofos vieram também para contradizer isso. Né? Mas contradizer isso não é fácil, porque porque é muito cômodo a gente ter as certezas. Então, para contradizer, né, que não há essa dicotomia e que esse corpo subjetivo também tem um valor, também tem aí uma importância, e que essa mente não é nada mais do que algo dentro desse corpo, isso tira a gente de um conforto. Então, é sobre isso também que eu vou trazer os outros filósofos que vão contradizer essa lógica de Platão e Descartes. Né? Claro que tem outros filósofos também que falaram isso, peguei só os dois, que acho que são os dois mais marcantes, né? Para a gente pensar o que é esse corpo. Né? Como é que é esse corpo? Por exemplo, o Nietzsche, eu não botei nos slides, mas ele tem uma frase que ele fala, um texto dele, né? Que dos desprezadores do corpo. E aí ele, para criticar o Descartes, ele fala assim, o Descartes dizia, penso, logo existe. E aí o Nietzsche dizia, eu duvido que alguém consiga, eu desafio alguém a pensar sem o corpo. Né? Então, não é penso, logo existe, tem que ter um corpo para existir. Né? Então, esse pensamento está dentro do corpo. E aí para pensar essa lógica. Então, o que é esse corpo? Né? Que é um corpo que é físico também,
é um corpo que a filosofia da diferença, principalmente Deleuze e Guattari, vai chamar também de corpo sem órgãos. A gente tem um corpo com os órgãos estudados pelo Descartes, tem um corpo mais holístico, mas tem um corpo também sem órgãos, né? Um corpo que está ali com fluxo de forças, fluxo de energia. É um corpo que se relaciona, é um corpo que se expressa, é um corpo que comunica, né? E é um corpo que sente prazer, que é fonte de prazer também, né? Ele sente prazer e lhe dá prazer. Então, como que a gente pode olhar para esse corpo com tudo isso, né? E não se assustar diante disso tudo também, né? E aí, ainda assim, né? Eu trouxe aqui uma, né? Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Ixi, desenho, que mandar desenho. Charge, desculpa, a charge do, né, Frato 90, que vem trazendo isso, né? Que é o professor levando, né, e carregando, né? Pisando aqui na criança aqui embaixo, né, botando conhecimento acima de todo esse corpo, de toda essa relação, né? Então, assim, você está olhando para cima, olhando para todo o conhecimento, e o ser humano mesmo, o corpo dele não tem valor, né? E isso é muito dentro dessa lógica ainda do Platão, do Descartes, que bota essa alma do intelecto, né, uma alma do corpo ligada às paixões, que é irracional, então tem que ser negada, e a do intelecto, que é superior, né? Essa frase aqui do Platão, que ele coloca, né? O corpo de tal modo nos inunda de amores, paixões, temores, imaginações de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas que, por seu intermédio, sim, verdadeiramente é o que se diz, não recebemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. Não, nem uma vez sequer. Então, não tem valor, né? Para Platão não tinha valor. O Descartes eu já falei também, nesse reforço da dualidade corpo e mente, e logo depois do Descartes vem o Spinoza, né, um filósofo da diferença também, e que traz ele começa a questionar o Descartes, né, falando que não, esse corpo ele pode muito, e a gente não pode ignorar ele, né? A gente precisa. Cadê? Voltou? Voltou. A gente não pode ignorar esse corpo, né? Ele pode muitas coisas, a gente não sabe o que ele pode. O Spinoza ele tem a frase que ele diz isso: nós não sabemos o que pode o corpo, mas a gente não pode ignorar ele, né? Então ele sabe que pode muito, mas não sabe o quê. E aí ele questiona, principalmente na obra ética dele, ele vai questionar esse corpo e vai falar de um corpo imaterial, esse corpo que não é dividido, né? E aí essa relação do corpo consigo mesmo, com outros corpos e com a natureza, que para Spinoza ele fala que a natureza é Deus, fala que Deus é in natura, né? Ele tem uma, não vou entrar aqui nessa questão, mas tem um capítulo da obra ética toda que ele vai fazer a relação, que ele coloca que o Deus, a natureza é Deus em essência. Então, ele traz essa relação também com Deus aqui na Terra, desconstruindo também uma lógica de um Deus transcendental. E ele coloca ele aqui na Terra. E aí cabe também um resgate do fragmento, que o Spinoza também traz, do Heráclito, né, que Heráclito é um filósofo anterior a Descartes, anterior a Platão, né, bem anterior, né, o Platão leu Heráclito. A gente não tem um livro do Heráclito, ele se perdeu na história da humanidade. O que a gente tem são fragmentos de citações feitas por outros filósofos, e um historiador pegou essas citações todas, e hoje em dia a gente tem livros com fragmentos do Heráclito, porque o livro dele acerca da natureza, ninguém tem um exemplar mais dele, assim, não foi encontrado, né? E aí tem um fragmento dele que diz: ouvindo não a mim, mas ao Logos, é sábio concordar ser tudo um. Então, o Heráclito, antes do Platão, falava da unidade, já do todo, né? E falava do corpo como uma essência única também. E o Spinoza resgata isso, né? E aí o Spinoza diz que corpo e mente pertencem a uma mesma substância, né? Faz tudo parte de uma substância única, né? Que ele chama de modo de expressão da natureza, que ele fala também que é uma essência única que existe no universo, e nós somos um dos modos de expressão dessa essência. Agora aqui não passa, peraí, aqui. Eita. Passou. E aí, bem mais contemporâneo, né, vem o Foucault,
né, que vai fazendo que resgata o Spinoza também, resgata, eu vou voltar depois em Nietzsche um pouquinho, mas resgata eles e faz uma crítica contemporânea, né, também a essa ideia que ficou na nossa sociedade baseada em Platão e Descartes. E ele tem uma obra, Vigiar e Punir, História da Violência das Prisões, né, e que vai fazer uma crítica, que ele compara a escola às prisões, aos quartéis, né, que ele vai trazendo essa mesma lógica. É tudo em volta de um pátio, as celas, né, ou as alas, ou as salas, né, fica tudo em volta de um... São as escolas mais antigas que a gente vê isso também, né, de um pátio, e atuais também, né? E aí tem o e aí tem também a sala da direção, fica ali tendo um olhar para o todo, né? Então tem todo um controle desses corpos nesse espaço, o pátio é visto por todos os lados, e aí ele vem trazendo que ele vai falando que o hospital, prisões, quartéis, salas de aula segue a mesma lógica de disciplinarização dos corpos, de controle desses corpos. Né? Então, ele fala que o espaço escolar se constituiu como uma fábrica de corpos submissos, que, além de ensinar, passou a vigiar, hierarquizar e recompensar. Esse livro do Foucault é dos anos 70, né? E ele vem trazendo essa questão, tem um capítulo que chama Corpos Dóceis, onde ele traz essas questões, ele faz essa comparação da escola também com com essas outras instituições de controle, né, que a gente tem. E aí, afinal, né, o que pode o corpo na escola? E há um tempo atrás, já há alguns anos, a gente fez uma pesquisa que a gente botou a pergunta, no nosso grupo de pesquisa, todo mundo levou para as suas escolas um papelzinho, uma tirinha de papel com a pergunta: o que pode o corpo na escola? E aí a gente entregou para aluno, entregou para o pai, entregou para professor, para diretor, para secretária, para o porteiro, e de diferentes, assim, eram escolas públicas, particulares, escolas de educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, e a gente teve muitas respostas ali, né? E a pesquisa foi bem bacana nesse sentido, e aí eu trouxe algumas falas que eu achei interessante. Quando a gente perguntou o que pode o corpo na escola, algumas pessoas falaram da relação do corpo com o movimento, né? Como se o corpo tivesse relacionado apenas ao mover-se. Então, o tempo do corpo é o tempo do recreio. E aí é o que eles diziam, né? Então, falas do tipo, andar, o que o corpo pode? Andar, fazer exercícios, dançar, fazer gestos, sentar, olhar, ouvir, cheirar, marchar, fazer fila, pular corda, jogar bola, rodar bambolê. Aí outra pessoa, andar, sentar, falar, comer, beber, correr, enfim, movimentar-se, respeitando o espaço dos outros corpos. Aí outra pessoa respondeu, podemos tudo, o corpo necessita de movimento e movimento é vida. E outra pessoa, várias coisas, se movimentar de várias formas, comandando, correndo correndo nas aulas de educação física, jogando ping-pong, etc. Eu trouxe só assim um pedacinho das falas para entender também como é que esse corpo é visto, né? É muito também por esse olhar do movimento, né? Muito do concreto, né? Do que você pode ver o corpo fazer, né? Como é que ele está se mexendo e como que ele é visto nesse sentido, né? O conhecimento, tá? Que eu não consigo, deixa eu ver se eu... Ai, não, passei, peraí. O conhecimento comparado, eu não consigo ler aqui, porque está exatamente o negócio aqui em cima, que eu não sei se eu consigo tirar. Deixa eu ver aqui. Não. Como é que eu tiro essa tarjinha daqui? Também não é aqui. Talvez se você clicar nela, Kátia, arrastar, não? Aqui, ó, pronto. Eu leio aqui. Conhecimento compartimentado, agrupado. Agora tem que tirar isso aqui. Em grades, né? O corpo precisa estar imóvel, estático. E aí, pensando nisso, nessa lógica que a gente vê na escola, né, o Lapierre e o Couturier, no livro Simbologia do Movimento, eles ressaltam como forma de privar a criança do seu meio de desenvolvimento mais autêntico e desvalorizar toda a sua atividade criadora e busca pessoal espontânea. Quando ele fala desse corpo que tem que estar imóvel e estático, eles questionam isso dentro da escola.
né? Aí tiveram algumas pessoas que falaram, o corpo não pode quase nada, o corpo pode ser docilizado para aprender, o corpo pode pouco, pode ficar quieto, né? E aí a gente está mostrando uma criança nessa charge com o corpo parado praticamente, ele sentadinho, montando um castelo, e que pode parecer que ali não está aprendendo nada, está fazendo um castelinho de areia, ele está ali com um movimento bem restrito, brincando ali com o castelo, sentado. Mas olha quanta coisa passa pela imaginação, quanto pode passar pela imaginação de uma criança, né? Então, assim, e isso não quer dizer, mesmo ela brincando, né? E ela poderia estar correndo também, poderia ter vários movimentos, a gente não sabe, é muito além do que a gente está vendo nesse corpo, o que está acontecendo nele, né? Então, não é uma questão de estar parado em movimento, mas é uma questão de como a gente está se relacionando com ele. Eu trouxe só para exemplificar um outro aqui também, né? Essa questão do controle das crianças. Eu vou entrar no corpo do professor, mas é porque isso tudo fala também de como esse professor se assusta com esses corpos na escola. Né? A árvore, né, de baixo para cima, as raízes, o tronco, explicando ali na folha de papel, né? E atrás dela várias árvores. Mas as crianças não podem ir até as árvores. Por quê? Porque elas têm que ficar sentadas. O corpo delas. Há uma ideia de que a criança aprende, o ser humano aprende quando ele está parado olhando para a professora ou para o professor. Né? Então, o corpo todo se mexendo, ou falando, ou sem que o professor tenha o controle do que está acontecendo totalmente na sua sala, dá a impressão de que não está tendo aprendizagem. Então, a aprendizagem seria muito melhor se as pessoas estivessem correndo e brincando entre as árvores e a professora ali junto, falando como é que é a árvore, né? Olha aqui, vamos observar, ou então vem todo mundo para cá, vamos ver aqui junto. Mas não, tem que ter todo um controle de todos os corpos, né? E aí você acaba tentando botar o mundo num quadro negro, num quadro branco hoje, numa folha de papel, num livro didático, para tentar ensinar essas coisas. E aí pensar nessa potência dos corpos para além dos movimentos visíveis, né? Então, que movimentos invisíveis a gente consegue perceber? Né? Então, e aí outras falas que tiveram também nessa pesquisa, que fala, o corpo pode, para além de se movimentar, marcar lugares, ocupar espaços, dizer pensamentos, expressar angústias, calar sentimentos, guardar dores, fazer limite. O corpo se inscreve na história e escreve histórias não sem cortes e rasuras. Isso foi uma pessoa que respondeu também numa das escolas. Né? Então, é uma outra perspectiva de corpo, uma perspectiva que olha para a potência de vida, que é um fio condutor de aprendizagens, né? Então, que é esse corpo que constitui todas essas relações. Onde está o mundo? O mundo está dentro dele, o mundo está fora dele, o mundo está no que ele está vendo, no que ele está se relacionando, no que ele é. Né? Então, é olhar para o corpo dessa outra forma, entendendo que ele está aprendendo com qualquer situação. E aí a gente encontra esses desafios no cotidiano escolar, né? E uma busca também, isso é uma frase muito do Spinoza, que ele falava perseverar em si, que ele diz que é inato de qualquer ser humano esse desejo de perseverar em si. Se o ser humano não tá agindo no caminho de se potencializar, de perseverar, é porque ele está adoecido de alguma forma, né? Então tem que olhar para esse ser humano, porque é normal, e ele não fala nem do ser humano, ele fala do ser vivo. Tá? Ele fala do ser vivo como um todo. Ele é perseverar. Então, eu sempre gosto de pegar o exemplo de uma planta. A planta, se você coloca ela na sombra e ela precisa de sol, ela vai se entortar toda para onde tiver a luz do sol. Né? Vai ficar feia na sala, mas vai se entortar. Né? E aí, se você virar ela para ela ficar bonitinha de novo, ela vai se entortar de novo, vai levar mais algum tempo, mas vai se entortar toda de novo para conseguir ficar virada para o sol, porque é natural querer perseverar em si, de qualquer ser vivo. Isso para o Spinoza isso é algo natural, né? Então, dentro do colégio, a gente tem que acreditar na condição também dos estudantes, deles quererem também perseverar em si. Não é do jeito que a gente quer muitas vezes, mas eles também estão querendo aprender. Né? Ninguém está ali para não querer aprender nada. Se isso está acontecendo é porque está muito ruim o colégio. Né? Mas, assim, se eles estão vivendo na potência deles de agir, eles vão querer aprender. Então, é preciso eles poderem ser de corpo inteiro no ato educativo, e nós, professores, também. Então, assim, o professor, para permitir esse corpo se expressar, se potencializar na escola, ele tem que permitir um diálogo que fique mais na atenção do que na intenção.
Um diálogo que eu coloquei aqui, dialogar na atenção e diminuir as couraças da intenção, né? E eu gosto de fazer essa relação entre a palavra atenção e intenção. A gente pega, é uma brincadeira mesmo, se pega assim, o prefixo a é o prefixo negativo, né? É de retirar, né? De negação. Então, você bota atenção, é como se você tirasse a atenção e ficasse atento àquele momento presente, sem tensão, você vive aquilo. E a intenção é você bota atenção. E eu gosto de fazer essa comparação porque e é só uma brincadeira, né, com as palavras, porque a intenção ela está sempre voltada para o futuro. A intenção ela é sempre algo que a gente pensa para o futuro, para um depois. Eu tenho uma intenção pedagógica, eu quero que eles aprendam, então eu vou ter um trabalho ali e eu paro de olhar para o que está acontecendo no presente para dar conta de algo que eu desejo que aconteça no futuro. E a atenção é o contrário. A atenção ela é no presente, é no aqui e agora. Você está atento ao que está acontecendo, você está percebendo aquela relação, você está vivendo aquele momento. E o colégio, ele acaba sendo deveria ser pelo menos, um fluxo de forças entre essas duas relações, entre a atenção e a intenção. As duas são importantes. A gente pode ter intenção, não tem problema nenhum, tem que ter intenção, a gente tem que pensar também, planejar as coisas. Mas isso não pode ser maior do que a nossa atenção. Essa é a grande questão. A gente abre mão da atenção para estar apenas intento. E aí a gente tem que estar sempre nesse equilíbrio. E para isso a gente tem que olhar para o nosso corpo. Como é que a gente está lidando com essa aprendizagem, com a nossa ansiedade de ensinar, com a cobrança de outras pessoas. Então a gente tem que estar sempre ali buscando também olhar para o nosso corpo. E aí uma outra questão também, para a gente ser de corpo inteiro nesse ato educativo, é transver a didática. Né? Então, é um diálogo sem palavras, comunicação pela cumplicidade, entrega pelo corpo. Como é que a gente vai se relacionar com esses estudantes? Né? Será que a gente vai até quando a gente vai continuar numa sala de aula do tempo dos jesuítas, com as cadeiras enfileiradas, o professor lá na frente, as pessoas sem olhar uma no olho da outra? Até quando a gente vai continuar com isso? Né? E eu digo isso assim, até no colégio que eu trabalho, o colégio muito tradicional, né? É do tempo do Império. Então, mas quando que a gente vai parar com isso? Porque, assim, não dá mais, não dá. A nossa sociedade hoje não comporta mais uma educação desse tipo. Então, como que a gente vai conseguir resgatar uma lógica de decolonialidade? Não é decolonialidade simplesmente no conteúdo para falar de conceitos afro-brasileiros, de cultura afro-brasileira, mas para falar de uma prática decolonial da roda, a prática de desconstruir isso, de um poder olhar no olho do outro, de você poder construir junto, agir no coletivo, de ter ali, dar importância àqueles corpos no espaço. Então, tudo isso está interligado nessa didática também. Por isso que eu gosto vai aparecer aqui, mas eu gosto da frase do Manuel de Barros, quando ele fala, é preciso transver o mundo. Né? Você tem que ver de uma outra forma. E a gente precisa transver a didática. A gente precisa olhar para a escola e fazer uma outra forma de escola. Né? Mas para isso a gente tem que trabalhar o nosso corpo. Então, é planejar, vivenciar a potência do encontro no presente e replanejar. Né? E viver o tempo, aí é um tempo que o Heráclito falava também, um outro fragmento do Heráclito, que ele falava o tempo aion, que ele falava o tempo, ele chamava de aion, né? E ele dizia, é o reinado de uma criança que brinca. E nessa interpretação dele, é porque a criança brincando, ela não tem a medida do tempo, ela vive o tempo da intensidade, o tempo do presente, o tempo do que é bom. Enquanto ela está brincando, aquele tempo é gostoso de viver, é bom viver. Então, ele diz que o tempo tem que ser esse, a gente tem que viver o tempo do presente, do aqui e do agora. Né? Então, poder também resgatar esse tempo dentro da escola. E aí, para ser de corpo inteiro, aí entra a questão da gente pensar como é que esse professor, como é que faz com esse corpo, né? E aí? Tá, como é que a gente dá conta? Isso é tudo loucura, não acontece. E eu estou falando aqui com 20 anos de chão de escola. Acontece, é possível. Né? Então, assim, é entrelaçar esse tempo também desmedido, atento, dionisíaco do Aion, né? Que é o tempo Aion, com o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, aquele medido, intencionado, Apolíneo, e o Dionisíaco Apolíneo é um pensamento do Nietzsche, que ele traz o deus grego, os dois deuses, né, gregos, Dionísio e Apolo, para falar que nós temos o instinto apolíneo e o instinto dionisíaco dentro da gente. O que é isso? O instinto apolíneo do deus Apolo é o instinto da beleza.
é o instinto do querer ser sempre perfeito perante os olhos dos outros. Então, eu tenho que sempre fazer tudo certinho, tudo que está na regra, porque eu tenho que ser admirado por todos. E o instinto dionisíaco é aquele instinto que eu não estou preocupada com o que o outro pensa de mim, eu vou fazer o que eu quero, o que é bom para mim. Né? E aí, o Nietzsche ele criticava que a gente vive muito o instinto apolíneo e pouco o instinto dionisíaco. Né? E se a gente pensar lá com Foucault, é o corpo docilizado que não permite que a gente faça também o que deseja, a gente só vai fazer sempre o que o outro espera da gente. Então, o Nietzsche dizia que a gente tinha que também ter esse equilíbrio. Não é nenhum nem outro, é ter ali eles têm que estar sempre ali nesse fluxo de forças buscando um equilíbrio. Em alguns momentos vai ter mais dionisíaco, em outros vai ter mais apolíneo, mas eles têm que estar ali, têm que estar junto. Não pode um se sobrepor ao outro. Né? Nem ser mais dionisíaco, nem ser mais apolíneo, mas a gente tem que estar sempre ali. E que isso, para ele, seria a superação do homem, né? O que eles vão chamar de super-homem. É quando você consegue ter esse equilíbrio. Né? E aí, quando eu trago isso daqui, entrelaçamento do tempo, Aion, que é esse tempo desmedido, que é esse tempo atento, dionisíaco, né? Você tem que estar sempre relacionando esse tempo com o tempo do colégio. E por que eu trago isso também? Principalmente na educação infantil. O que a gente faz com as crianças, né? Ah, vai no banheiro. Vamos todo mundo junto. A gente quer ver até qual é o horário que o outro tem que fazer xixi. Né? Então, a gente tem o controle do corpo do outro de tal ponto que é absurdo. Né? Então, a gente conseguiu equilíbrio nisso tudo. E aí, o Spinoza traz uma outra questão, que é muito importante para a gente, que é a busca do bom encontro. Que ele fala que a gente só se potencializa quando a gente vive o que é bom. A gente, quando vive encontro ruim, um mau encontro, a gente refreia a nossa capacidade de agir. Então, quando a gente vive momentos de desprazer, isso nos refreia, isso nos despotencializa. E aí, pensando nisso do Spinoza, se a gente relacionar a escola, a gente, às vezes, vive quase sempre, mais maus encontros do que bons encontros na escola. Né? A gente cresce e o que vai ficar lá é só aquela meia hora do recreio, é aquela parte da transgressão. Né? Então, como que a gente também pode proporcionar mais bons encontros dentro do colégio, na aprendizagem, né? E aí, como é que a gente vai organizar isso dentro da escola? E aí, eu trouxe essas questões, que acho que aí vem surgindo essas perguntas, né? Como que a gente vive, então, isso, né? Garantir a suposta e desejada aprendizagem dentro disso tudo, como garantir que essa proposta pedagógica seja cumprida, né? Dessa forma, né? É difícil acreditar no que as palavras não podem garantir, então, assim, é difícil a gente não ter o controle da situação, a gente quer ter tudo planejado e acontecer como a gente quer, então, mas como que a gente tem o controle do percurso diante do incontrolável das pessoas, né? São as angústias que ficam com a gente quando a gente vai para a sala de aula e quer fazer diferente. As primeiras questões, né, pelo que eu tenho visto, assim, vão aparecendo são essas, né? E como dialogar com corpos se a gente não escuta nem o que o nosso próprio corpo nos diz. Eu já tive uma aluna na Unirio, que ela me dizia, na Unirio, a Universidade, né, Federal aqui uma das universidades federais aqui do Rio de Janeiro, e aí ela ia sábado para lá, a gente tinha fazendo um curso de extensão, e era o nome da disciplina era Lugares do Corpo. E a gente fazia trabalho de respiração, algumas coisas assim no início. E ela dizia, eu venho aqui só para respirar. E ela morava muito longe. E ela falou assim, já me perguntaram se eu sou maluca, por que eu não respiro em casa? Por que eu tenho que vir aqui para respirar? Andar tanto para vir aqui sábado para respirar. E ela mesmo disse assim, falou assim, é porque eu em casa sozinha eu não vou fazer isso. Eu preciso estar aqui no grupo, eu preciso estar no coletivo para eu conseguir fazer isso. Então, para mim, é importante vir até aqui respirar. Né? E às vezes é isso, a gente não para olhar para o nosso próprio corpo, a gente não para sentir como é que a gente está, como é que está a nossa respiração, por onde o ar está passando, né? Se está indo para a barriga, se está ficando preso aqui na parte do tronco, onde é que está? Onde é que está esse ar, né? Então, tem coisas que a gente não para pensar. E aí, quando a gente começa a pensar no nosso corpo, a gente começa a olhar para isso tudo também, né? Mas a gente tem que viver essa respiração, tem que viver tudo isso, né? E aí, para isso, a gente tem que aprender também que a base do conhecimento são os afetos. E isso quem diz é o Spinoza também, né? E depois depois dele, outras pessoas também disseram,
mas ele falava que o verdadeiro conhecimento, ele vem do que te afeta. Ele não é do que os outros dizem que é. Ah, eu ouvi dizer que isso aqui é assim, assim, assim. Isso não é um conhecimento seu verdadeiro. Isso é algo que você ouviu dizer. Você, para conhecer, você tem que ser afetado. Então, o verdadeiro conhecimento vem dos afetos, né? E aí, eu trouxe também uma frase do Merleau-Ponty, que é outro filósofo da diferença, que ele diz: essa certeza injustificável de um mundo sensível comum a todos nós é em nós o ponto de apoio da verdade, né? Que existe esse mundo sensível, a gente pode olhar para ele e nem tudo vai ser sempre razão. Os afetos vão dizer muita coisa para a gente, a verdadeira razão vai vir dos afetos, né? Então, a gente precisa estar inteiro nesses momentos para a gente poder aprender com esses afetos que a gente vive. E aí o Nietzsche ajuda a gente a pensar nisso também, quando ele fala, ele traz um termo que se chama eterno retorno. Estou falando um monte de coisa aqui, né, rápido, mas de eterno retorno, que ele fala que é viver de tal forma que o indivíduo deseja, não é que ele vai viver de novo, mas deseja voltar ao vivido incontáveis vezes. Aí ele diz: o quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida para não desejar nada além dessa última eterna confirmação e chancela. Ou seja, tão bom viver o que se vive, né, que vale a pena. Ele fala: a gente tem que viver sempre como se fosse o eterno retorno, né? Ele diz isso, que ele vai chamar disso de você estar bem, é viver um bom encontro, né? E aí a gente tem um filósofo contemporâneo, estudioso de Spinoza, estudioso de Nietzsche, que é o Jorge La Rosa, que ele vai dizer, né, o que fica da escola para cada indivíduo, o que os afeta. E ele fala que esse é o conceito de experiência. Você só vive uma experiência quando você é afetado por alguma coisa. A experiência, ela também vem do afeto, né? Então, você só aprende pela experiência e você só vive a experiência se você é afetado. Ou seja, ele confirma que você também só aprende pelo afeto, né? Ele diz assim: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. E se a gente parar para perguntar o que a gente tem de lembrança do nosso tempo de escola, são pouquíssimas coisas, né? Normalmente não é a aprendizagem que todo mundo tanto valoriza lá, né? Não é a trigonometria, não é a ligação dos carbonos, não é por aí. E aí ele fala: a experiência é cada vez mais rara por excesso de opinião e informação. A experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar, nem prever, nem predizer, né? Então, é viver o presente. É isso que ele vai dizer também o tempo todo, que é viver o presente. E aí o Nietzsche traz uma crítica, que ele fala, né, que a gente está vivendo uma cultura antinatural. A gente repete, né, a gente vive para serventia do mercado, produção de capital, e a gente não deixa de viver, a gente deixa de viver uma cultura autêntica, que é uma cultura com origem no que é natural da gente, que a base dela é a arte, é a criação. E a gente passa a viver uma cultura da repetição, que é a base da ciência, tendo que entender: se o cientista tal disse isso, é verdade. E a gente não sabe se é verdade. A gente tem que acreditar porque alguém disse que tem que acreditar, né? Ao invés da gente viver e aprender por nossos afetos. Então, o convite do Nietzsche é ver a ciência com a ótica do artista, mas a arte com a ótica da vida, né? Então, ele vem trazendo essa ideia. Essa imagem é a imagem de uma aluna, é uma aluna do colégio, né? Que ela é autista não verbal, e ela se expressa pelo desenho das bonecas que ela faz. Então, ela estava na sala, fez esse desenho no quadro. Esse dia ela estava bem. Tem dias que ela faz a boneca fazendo careta, então ela vai se expressando. Mas isso foi uma percepção. Isso não era uma coisa óbvia. E com as bonecas eu comecei a perceber como ela chegava na escola, né? Pelo jeito dela se expressar. E aí, eu acho que eu estou falando, eu vou pular um pouco, porque eu estou com medo de um tempo. Eu estou sem noção de tempo aqui. Vou pular um pedaço aqui, que aqui é do cuidar das relações, se bem que isso aqui é bem da parte do corpo, vou botar aqui, né? Ele traz o cuidar de si, então, como é que está o corpo, né? Para a gente pensar isso. Na verdade, o cuidar de si também é uma frase muito do Foucault, mas aí eu resgatei para a gente pensar como que está o corpo, pensando no corpo do professor, né? E aí, pegando uma frase do Deleuze, né, que ele interpretação dele de Nietzsche, ele fala: toda força está em relação com outras, quer para obedecer, quer para comandar.
O que define um corpo é esta relação entre forças dominantes e forças dominadas. Toda relação de forças constitui um corpo, químico, biológico, social, político. Então, ele diz que tem um fluxo de forças, um jogo de forças dentro do nosso corpo e que sempre nos diz assim, o que a gente está fazendo, né? E o que a gente coloca ali, né? São as forças dionisíacas e as apolíneas. Como é que a gente lida com elas? O que a gente coloca em jogo ali, né? O que tá fala mais alto no nosso dia a dia, né? E aí esse corpo se constitui com isso. Mas, assim, como que a gente pensa? Qual é a força do momento? O que está vivendo? A gente vai ter que olhar para a gente e pensar em cada momento, né? E aí tem uma relação com o outro também, que está sempre associada a essa relação com a gente, onde a gente vai ter uma relação de alteridade, empatia, vai construir isso, de autonomia, né? Essa foto são as crianças me pintando, eu no meio da escola, com a cara toda pintada, e a diretora que tirou a foto, que ela passou com uma mãe, e as duas ficaram rindo da minha cara, e as crianças lá me pintando com lápis. A gente pintava elas, elas resolveram me pintar também, né? E a disciplina sem aprisionamento, mas como prática de liberdade e autonomia. A gente vive no coletivo social e a gente precisa também viver com as regras de convivência. Por que eles não podiam me pintar se eu podia pintar eles? Né? Por que o corpo deles pode e o meu não? Onde eu me coloco nessa relação? Né? Então, agora é isso, né? Para mim ali, ok, eu estava com o rosto todo pintado, agora eu tenho que estar bem trabalhada para isso, porque passar a diretora e tirar uma foto, nesse caso foi numa boa, ela é minha amiga e tudo, mas poderia ser uma pessoa assim, como é que você está fazendo? O que você está fazendo aqui com essa cara, né? No meio? As pessoas podem olhar de cara feia também, você não saber lidar com isso. Então, você tem que ir trabalhando o seu corpo, né? E, ao mesmo tempo, pensar como é que está seu corpo nessa relação com você, com o outro e com o ambiente que você está. Como é que está esse espaço dentro de você, fora de você? Como é que é a organização desse corpo, essa organização desse espaço? Né? Eu gosto muito dessa foto também, que é essa borboleta, né, na flor. E a gente vê uma organização muito grande na natureza, como é que tem uma harmonia, né, ali nesses espaços, como é que eles se organizam. Então, cuidar de quem cuida, né, como que esses corpos, como estão esses corpos que educam. E aí o Spinoza, ele fala uma coisa que me ajudou muito a entender um pouco por que os professores sabem tanto que não é para aprisionar os corpos, que não é para fazer isso, por que eles fazem? E o Spinoza me ajudou a pensar isso quando ele fala que a gente, a gente quer pensar no que é bom. Então, se eu vivi uma coisa que não foi boa para mim, eu vou tentar acreditar que aquilo foi bom, porque eu preciso dessa potência. Então, eu vou acreditar que o outro tem que viver o que eu vivi, mesmo não sendo bom. Mas eu preciso acreditar que é bom. E aí a gente escuta aquelas frases do tipo assim, eu fui para a escola, eu ficava sentado o dia inteiro, por que meu filho não pode ficar? Né? Eu fui assim, por que meu aluno não pode ficar? Né? Agora, porque é difícil a gente assumir como é que aquelas pessoas que mais amavam a gente, aquele período que a gente mais confiou nas pessoas, aquilo não foi bom para a gente. E muitas vezes a gente acaba também tentando reproduzir isso para reforçar que isso é válido. Né? Então, isso pode ser um dos motivos também que faz as pessoas insistirem nisso. Né? O quanto que é difícil. Aceitar a liberdade do corpo do outro seria aceitar a tristeza que sentíamos quando os nossos corpos foram privados. E ainda são privados. Né? A gente viveu uma cultura dessa. Então, o que a gente sabe sobre o nosso corpo para a gente poder lidar com esse corpo? Né? Como que a gente lida com isso? E aí o Nietzsche diz, este mundo é a vontade de potência e nada além disso. E também vós mesmos sois essa vontade de potência e nada além disso. Então, o Nietzsche traz o corpo como vontade de potência, que é o que o Spinoza vai dizer, né, que ele chama de conatos, que é o querer perseverar em si, sempre. Né? Então, eles trazem que esse corpo tem muita potência. Mas cadê essa potência? Né? Então, a gente precisa viver bons encontros, inclusive nós, professores, com os nossos próprios corpos, para a gente poder saber lidar com isso. E aí que é bacana pensar em formação de professor pelo olhar da psicomotricidade para trabalhar esses corpos. Mas sem ser através da dor, sem ser através da culpa, sem ser dizendo para eles que tudo que eles fazem é errado, sem ser dizendo mas vivendo formas deles poderem viver bons encontros e descobrir que eles têm uma potência ali, que eles podem desabrochar essa potência. Né? Então, pode mudar, pode transver, né? Essa forma de lidar com o próprio corpo, com o corpo do outro, com as relações.
né? Então, essa potência é uma força que naturalmente o ser humano deseja acumular para não se manter igual. E aí o Nietzsche fala para transvalorar todos os valores, ou seja, não é valorar de forma ruim ou valorar de forma boa, mas é transvalorar. É um valor que não existe, é outra coisa, é uma outra coisa para além disso tudo, é simplesmente ver de outra forma, dar outro valor, né? E aí aquela frase do Manuel de Barros, eu gosto de comparar com a transvaloração do Nietzsche, que ele diz, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, né? Então, a gente também poder usar isso, poder usar a imaginação também para ver o mundo de uma outra forma, poder usar o lúdico, poder... E não é se enganar, é simplesmente se permitir a criar outras possibilidades de ver e fazer essa relação também com o que a gente vive no dia a dia, né? E aí a gente vai pensando outras formas também de olhar para isso. Tá? Eu vou pegando aqui, né? O Spinoza traz essa quebra de paradigma, né? Quando ele fala do corpo, um corpo que é um corpo imaterial, ele fala da ética por uma ética de afetos, não uma ética que alguém me disse que isso aqui é bom, que isso aqui é ruim, que isso aqui é do bem, isso aqui é do mal. Não, ele fala, sente com o seu corpo, percebe seus afetos. Se te faz bem, se foi um bom encontro, vive isso. Se foi um mau encontro, não vive isso. Então, a gente tem que aprender a escolher os nossos afetos, escolher os nossos encontros. E aí, essa é a ética que o Spinoza escolhe para a gente. O que a gente vive dentro da escola? O que a gente quer viver dentro do colégio? Que corpo é esse que a gente quer? Como é que a gente quer se relacionar com os outros corpos dentro do colégio? É pelo que é bom ou é pela força, pela insistência? Então, a gente tem que procurar o que é bom, viver o que é bom e perceber o que é bom no corpo do outro também. O que o outro está vivendo que é bom. E aí, o último filósofo que eu vou trazer é o Guattari, que ele também dialoga muito com Deleuze, com Spinoza, né? Também é um dos filósofos da diferença, e ele traz um conceito que é a ecosofia, que ele fala das 3 ecologias. Ele fala da ecologia social, ecologia mental e ecologia ambiental. E ele fala que a ecosofia é essa articulação ético-política entre esses 3 registros ecológicos. E aí a gente pode pensar, né, ele diz isso, na verdade, na obra dele, As 3 Ecologias, que você, para pensar na democracia, para pensar numa vida, numa relação mais democrática de sociedade, numa construção de sociedade mais autônoma, mais democrática, mais liberta, você tem que viver essas 3 ecologias. Você tem que estar ali nessa relação, nessa articulação entre esses 3 registros ecológicos, que vai relacionar as suas relações sociais, a sua subjetividade humana e o meio ambiente. Eu gosto de comparar essas 3 ecologias dele, que é ecologia social, mental e ambiental, com o que a gente fala muito na psicomotricidade, que é o cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente. A ecologia social, esse cuidar do outro, é nessa relação com o outro. A ecologia mental é esse cuidar de si, é se perceber, é se olhar nessas relações, e ecologia ambiental, pensando nesse ambiente que a gente vive, né? Então, a gente precisa recompor essas práticas sociais individuais, né, que o Guattari traz como 3 rúbricas complementares, que são essas 3 ecologias, sobre uma ético-estética de uma ecosofia. Aí, se pensar lá no colégio, o artigo 6º das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, o artigo 6º das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental e o artigo 6º das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio, vai falar dos 3 princípios, que é o princípio político, ético e estético. E que a gente pode pensar o político nessa relação com o outro, o estético nessa relação com o ambiente e o ético nessa relação consigo mesmo, né? Então, com esses 3 filósofos, a gente consegue pegar essas tríades, né, e fazer essas relações para pensar nisso dentro do colégio. E a gente pouco fala sobre isso dentro do colégio, né? Dessa relação desses 3 princípios que estão lá na lei, está na lei, nas diretrizes, na resolução lá, cada uma na sua resolução. É número 5 da educação infantil, número 7 do fundamental, ou do ensino médio, não vou lembrar qual é. Mas as 3 resoluções vêm falando sobre isso. Então, essa ecologia mental, a gente já foi falando aqui, cuidar de si. A ambiental, que é pensar nesse ambiente, nessa relação da gente ser natural e estar em relação com esse ambiente também, que a gente também se foge muito disso, né? A gente tranca todo mundo nas paredes da escola, até os presos têm direito a banho de sol.
gente fica na sala de aula, às vezes não deixa um bebê ter direito a banho de sol, né? Então, para a gente repensar isso também, essa relação com a natureza, isso é importante, até para a gente se potencializar e potencializar os alunos também, né? Então, isso é importante. E a social, que é esse ser em grupo, que é essa essência de subjetividade que a gente tem que pensar. E aí, isso não é fácil, porque a gente precisa se desterritorializar de uma lógica que a gente já vive, né? De um eu que a gente já construiu, de uma individualidade que a gente já construiu, né? E de não conseguir mais ver isso. É uma lógica que a gente já vive na nossa sociedade, do patriarcado e tudo isso, que a gente não consegue viver nesse coletivo. Então, a gente tem que desconstruir isso para a gente construir uma lógica de coletividade, né? E aí que o Guattari vai chamar de desterritorialização, onde aparecem os questionamentos, interrogações que nos atravessam com as suas lógicas próprias de estar e ser no mundo, como estrangeiras no desconforto de terras desconhecidas, para a gente poder construir. E por isso que a psicomotricidade é importante também, para ajudar a gente a estar com o corpo fortalecido para viver isso. Porque se uma pessoa não trabalha isso em si, no seu próprio corpo, ela não vai dar conta dessas interrogações, desses questionamentos. É mais fácil ela ficar nas certezas cartesianas. É mais fácil ela ficar lá no mundo do Platão, das ideias transcendentais, e ficar lá preso na caverna de Platão. Porque ela não vai ter coragem, ela não vai ter força no corpo para isso. A gente precisa se trabalhar, se conhecer, ter esse corpo para a gente poder ser esse outro e esse não outro. Para a gente poder cuidar do outro, de si e do ambiente, nessa relação com os outros e ajudar os outros a fazerem isso também. A gente se territorializar em algo bem maior, ser um território de coletivo, e não se sentir desterritorializado, mas também não ficar fechado num território próprio, mas entender que a gente faz parte desse sujeito plural, né? Pertencendo a esse mundo mais plural. Então, esse estranhamento é difícil. Quando eu começo na minha formação, né, na pós-graduação lá do colégio, na primeira aula inaugural, eu sempre digo para os alunos, vocês, olha, se quiserem fugir, a hora é agora, porque quando vocês começarem a trabalhar aqui, vocês vão tirar o véu do rosto, e vocês vão ver coisas que vocês não viam. Estava na frente de vocês, mas vocês não enxergavam. Vocês não viam aquele aluno incomodado, sentadinho lá quieto. Vocês não viam aquele outro triste ali. Vocês não viam que o outro não estava gostando de alguma coisa. Vocês vão começar a ver coisas que vão incomodar. Então, tira um véu, quando você começa a se trabalhar, tira um véu da frente que você começa a perceber coisas que incomodam. E aí vai dar trabalho, porque você não vai conseguir ficar mais naquele jeito, naquele lugar. E aí a gente vê professores chorando, angustiados, começa a perceber coisas que não sabem como fazer, e a gente vai trabalhando isso junto com a psicomotricidade para ajudar, de alguma forma, eles se fortalecerem, buscar parcerias, buscar formas de aprenderem a lidar também com essas dificuldades. E a gente entra nesse corpo desse professor, né, que ele não precisa estar sempre de pé, não precisa estar sempre sendo o mais forte de todos, mas que ele está ali vivo na relação, né? Cenas como essa que vocês estão vendo, outros professores olham e falam, olha o respeito, como é que você faz isso com a professora? Para com isso! Ou então vão dizer que eu não me dou respeito, que eu não sei dar limite, porque eu permito uma brincadeira onde o outro se empodera diante de mim, onde uma criança de 4 anos se sente mais poderosa do que eu naquele momento. E não tem problema, isso é uma brincadeira, é um jogo simbólico, é importante para aquela criança viver isso. Mas eu estou bem com isso também. Mas muitas pessoas não estariam bem, nem sentariam no chão. Então, a gente precisa se trabalhar para estar nesse lugar também. Aqui são fotos também de formações, né, com professores, aqui é uma roda de dança, né, na Unirio, levando a arte também para poder sensibilizar, né? A arte também é bom para trazer essa estética, essa sensibilização, pensando também essa questão ecológica, né, numa lógica ecosófica natural das intensidades, então passando aí nesse túnel é quase um nascimento, né, passar por ele de malha até chegar no final, mas todo mundo ali junto, é uma turma inteira, um ajudando o outro, a gente poder viver isso também. E a gente vai fazendo vários trabalhos nesse sentido, né? Eu gosto muito de trabalhar com a natureza, porque eu acho que isso potencializa ainda mais, né? Então, a gente poder trabalhar esse corpo, esse conhecimento, esse fortalecimento dentro de um ambiente natural para a gente perceber, né, como é que tá. Eu gosto da natureza porque ela mostra para a gente uma força que é simples e que está ali, está na pedra, está na água, está no sol, está no bicho, está na gente, né? É muito dentro do que o Spinoza traz também.
Então, essa relação também possibilita perceber esses corpos em imunidade, que a gente pode se distanciar, pode se aproximar, a gente pode ser um, pode ser múltiplos, e tem uma diversidade enorme. A natureza ensina a gente a lidar com a diversidade e com não controle. Ela ensina a gente a não precisar controlar tudo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabia que ia chover hoje aí na Bahia, mas a gente está. Então, a gente vai vivendo isso, e vai aprendendo a lidar com isso. O ambiente acolhe a gente nesse sentido, né? Então, a gente tem essa relação com uma cultura que é externa, mas também numa relação com uma cultura que é interna, dentro da gente, nesse fluxo, né? Aqui é com as crianças, com as formigas. E aí, esse caminho ético, político, estético, na formação de professores, a gente pode trabalhar também esses corpos nas suas expressões, nos seus movimentos, mas na alegria, na sua potência, na sua força, nos seus fluxos de força, né? E aí a gente consegue olhar para essas crianças também e perceber lá o que elas também estão precisando e trabalhar com elas também, né? As questões orgânicas, isso aí estava cheirando ali as comidas, né? Frutas para poder comer. Eu adoro essa foto, porque essa foto traz um grupo de alunos que estavam construindo um TCC no curso, e aí a gente fez uma aula que era uma caminhada, que no Rio de Janeiro tem uma pista chamada Cláudio Coutinho, que é ali na Praia da Urca, e tem uma caminhada linda, porque para baixo é o mar e para cima é a montanha. Então você anda ali e vai vendo, né, e vai vivenciando isso. E eu dizendo para ele, gente, olha só, preste atenção no caminho, se concentre no caminho, não é para ficar conversando agora. Se concentre, e vai blá, 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 até o final do caminho. Eu falando, vai cada um no seu ritmo, vai, preste atenção, vive aqui esse momento. Aí chega lá no final da pista, tem uma mureta. Aí eles andam para caramba assim, mas a gente andou tudo isso para chegar nessa mureta? Eu falo, mas o caminho se faz ao caminhar, vocês tinham que ter olhado o caminho. O TCC é isso, vocês têm que construir, não tem que olhar para o texto pronto, isso que desespera, vocês querem achar já o texto pronto. Vocês têm que construir sentindo cada dia. E eu acho que ser professor também é isso, né? É cada dia, a gente tem um planejamento, mas a gente tem que viver o dia a dia e reconstrói tudo se for preciso. Porque se não viver a experiência, nem a gente fica feliz, nem eles, a gente não vive um bom encontro, né? Então, é a gente poder olhar mesmo e viver esses encontros, né, passando pelo afeto, passando pelo que é bom, se permitindo também não ter o controle de tudo, né, poder viver e poder. Então, as nossas aulas também, a gente também fazia isso, a gente procurava esses espaços para também poder viver esses momentos, né, e entender que eles também são momentos de aprendizagem, de potencialização. Por mais que a gente não saiba, não possa dizer, fulano aprendeu isso, cicrano aprendeu 70% daquilo, a gente não vai conseguir dizer isso, mas eles estão aprendendo e estão se potencializando e são capazes disso, né? Os alunos também. E aqui são todas essas pessoas são professores, né? Também podendo experimentar. Aqui eu trabalho com venda, trabalhando as incertezas também nos ambientes, né? E as nossas experiências da infância também para a gente poder resgatar e pegar força com as nossas próprias crianças que vivem na gente, né? Mesmo quando adormecidas, a gente pode acordar. Então, a gente vai buscando outros caminhos também para trabalhar esse lúdico, para poder pensar e potencializar esses corpos, né? Eu gosto muito de pegar por essas questões de natureza, mas a gente pega muito também com jogos simbólicos, né? Com essas questões todas. Enfim, era isso que eu queria trazer da filosofia. Não consegui ver quase ninguém, mas não sei como é que foi aí. Estou aberta aí para a gente poder conversar. Falei para caramba, né? Eu já ia dizer assim, se falou sobre os bons encontros, o tempo voou e a gente aqui, eu pelo menos, fazendo 1000 anotações aqui, mil pontos. Particularmente, penso que a gente ainda vai trocar muita figurinha. Olha, a Deise querida está aqui conosco. Bem-vinda. Kátia, eu vou abrir para as pessoas que queiram trazer algum ponto de contribuição, alguma dúvida, mas desde já fico extremamente mobilizada, né? Porque a minha formação inicial é em pedagogia, eu ainda transito entre a educação e a saúde, entre a pedagogia e a psicomotricidade clínica, mas
o corpo do professor, ele precisa ser visto, né? E são muitas reflexões, muitas questões, muito a ser desconstruído. E eu penso que, como você falou, até quando isso vai se manter, né? Eu fiz muitas anotações, mas eu acredito que a gente vai ter oportunidade. Gostaria muito que as pessoas que estão aqui pudessem trazer as suas contribuições, trocas, pensamentos, inquietudes. Acredito que tem muitas professoras aqui, psicomotricistas, professoras. Então, por favor, quem gostaria? Boa noite, mais uma vez. Não sou professora, né? Não sou da área de educação, sou da área de saúde, sou psicomotricista, mas assim, sou grata, né, a cada uma das professoras. Parabéns, professoras, né? Inclusive, e trazer aqui uma fala aí da Kátia, né? Quando ela falou que a gente só vive quando vive momentos bons, né? E aí ela me fez rememorar lá na alfabetização, né? Eu acredito que eu tinha uns 6 anos e eu era apaixonada pela minha professora de alfabetização porque ela fazia muitas atividades legais, né? E assim, essas atividades hoje eu venho aplicando com os meus pequenininhos e eu vejo que eu tenho muitos resultados positivos. Ela fazia muitas experiências, né? Muitas atividades, muitos jogos, e esses jogos eu lembro até hoje, né? Então, assim, de fato, a gente vive bons momentos, né? E esses bons momentos, eles ficam gravados para sempre na nossa memória. Eles foram vividos lá na alfabetização, né? Mas até hoje eles estão aqui. Kátia, primeiro eu queria te parabenizar. Amei sua fala, amei. Super contempla muitas coisas que eu penso assim sobre o humano, né? E que eu trago muito de pensamento quando faço essas associações assim com a história e tudo mais. Mas assim, você tem momentos muito, muito felizes nas suas falas, né? Como por exemplo, quando você coloca que o espaço estar organizado, você também está organizada, né? Esse é um ponto extremamente importante. E aí eu vou aproveitar isso para trazer um pouquinho aí essa reflexão, né? Queria um pouco que você trouxesse isso, porque assim, cuidar do outro, mas também sem se perceber, isso é um fator complicador, né? Quando você traz muito essa coisa dessa autopercepção corpórea, dessa questão da própria respiração, do se sentir, de se perceber, para poder conseguir perceber o outro. E aí eu fico muito, né, nessa coisa na nossa atualidade, onde a gente está vivendo um mundo frenético, de tudo muito veloz para os adultos e que isso está sendo reverberado nas crianças, no final das contas, né? Muito. E no final das contas, que lugar tem estado esse corpo, né? Uma coisa que eu tenho, assim, nas minhas relações de amizade, inclusive, né? Me questionado muito, colocado muito isso em pauta. Não só quando a gente fala aqui a nível de colégio, de professor-aluno, né? Mas nas relações de uma forma geral, de que a gente está tão lá na frente, com tantas questões muito mais dentro de um aspecto mais cognitivo ali, mental, e esquecendo dos corpos, né? E como é que você tem visto isso na relação, assim, na escola, né? Como é que tem sido a sua experiência em relação a isso? Tanto pensando nos professores, né? Quanto pensando nos alunos. Obrigada aí pelas perguntas, pelos comentários. Agradeço também a Patrícia aí pelo comentário, pelo carinho, atenção de sempre, Patrícia. Marilene, eu vou aproveitar, Bianca, sua fala e a da Marilene, acho que estão trazendo a mesma questão, né? Como é que a gente olha para esse corpo que está ali no chat, né? E aí, só vou resgatar aqui a fala da. Meu Deus, cadê aqui o nome? Quem foi que falou primeiro? Mas que falou da questão. Foi Ana? Foi a Ana? Anaísa. Isso. Isso, Ah, a tá. Ana.
que aí foi em relação à questão do viver o que é bom, né? E dela lembrar de alguma coisa e poder reviver isso. Então é isso, a gente resgata mesmo, né? Isso fica registrado no corpo e a gente resgata o que é bom. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que tem um livro maravilhoso, um jornalista, mas que ele escreveu um livro que é A Última Criança da Natureza. E nesse livro dele, ele deu uma palestra, tinha mais de 100 pessoas, né? E eu fui lá assistir. E aí ele falou assim: eu tenho duas certezas. Uma é que todo mundo que está aqui teve momento, viveu o momento com a natureza. E gostou. E a segunda certeza que eu tenho é que se estão aqui é porque estão querendo reproduzir isso com seus alunos. E aí e eu fiquei assim, como é que esse cara pode afirmar isso? Depois, né? Como é que ele sabe? E na época, né, isso tem alguns anos, depois eu fiquei vendo, pô, é óbvio, né? Porque assim, a pessoa tá ali, é isso, a gente quer resgatar o que é bom e quer fazer o outro viver o que é bom. Né? Às vezes a gente também quer resgatar o que é ruim, fazer o outro viver o que é ruim. Mas quando a gente está no caminho da saúde, a gente busca resgatar o que é bom e viver o que é bom, né? E poder refazer esses afetos. E aí, quando vocês trazem essa questão, né, o que que a gente faz com esses professores, né? Como é que a gente faz para mudar essa lógica que é uma engrenagem, né? Uma lógica de fábrica que a gente vive dentro do colégio. E não é fácil, não é fácil, porque a gente procura uma formação em psicomotricidade. A gente consegue fazer isso mais fácil com quem está buscando uma formação onde trabalha o seu corpo, onde você vai aprender a lidar com isso, né? Agora, uma pessoa que não está nem olhando para isso, como é que a gente alcança essa pessoa? E o que eu tenho percebido cada vez mais, que é nos bons afetos. Não adianta dizer que está errado, que está isso, aquilo, é chegar lá e fazer acontecer. Eu via muitas vezes o professor mudar o jeito dele de agir quando eles pegavam a minha turma no ano seguinte. Então, eu pegava aquelas crianças que brincavam na lama, que faziam um monte de coisa, e os professores ficavam desesperados, olhando o que essa maluca está fazendo na escola, e não adiantava falar com eles, eles não estavam olhando para de cara feia. Ai, meu Deus, mexi no. Só estavam me olhando de cara feia, né? E aí, não voltou? Não voltou. Peraí, deixa eu pegar a imagem aqui. Ai, voltou, que bom. E aí, olhando de cara feia, né? E aí, que chegava no ano seguinte, um ou outro pegava algumas crianças da minha turma, e aquelas crianças já sabiam andar descalças pela escola, brincar, e elas não eram desrespeitosas por isso, elas só eram vivas, alegres, né? Livres para poderem ser felizes ali naquele espaço. E aí, depois, no ano seguinte, os professores começavam a me procurar, dizendo assim: poxa, eu vi que isso aqui está fazendo, tá legal, isso aqui. Mas eles precisavam, de alguma forma, ter esse contato, né? E as próprias crianças eram esse canal, muitas vezes, né? E em outros momentos, eu convidava para fazer junto. Né? Vem, vamos fazer isso junto. E assim, aos pouquinhos ia puxando. Porque na psicomotricidade a gente pode fazer práticas psicomotoras, trabalhar o lúdico, trabalhar o jogo simbólico, e aí a gente vai se redescobrindo, né? O que tem de bom dentro da gente também, cadê essa nossa potência, onde está esse lugar de potência que a gente deixou apagado em nome de uma engrenagem que vai sugando a gente, sugando, e que a gente acaba fazendo coisas que nem a gente concorda, mas que a gente segue, não sabe nem o que está fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Eu lembro quando veio a pandemia, foi aquela loucura. Eu recebi um monte de telefonema de alunas minhas, assim, professora, o que eu faço? Eu tenho alunos de 1 ano e eles estão querendo que eu dê atividades. Que atividades que eu dou para os meus alunos de 1 ano? E no primeiro mês de pandemia, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu estou tentando entender o que eu faço na minha casa. Eu não sei o que cada um vai fazer na casa. Eles que têm que tomar conta da casa deles. Mas porque eu não podia parar a engrenagem, sabe? É como se não pudesse parar, o que produz, o que produz, o que produz, o que produz. E aí a gente teve que dar uma quebrada nisso, né? Mas a gente não aprendeu muito, não. A gente voltou para a mesma coisa. E aí tá, a gente continua nessa engrenagem. Como é que a gente não consegue parar isso? Então, o jeito de parar, quando eu vejo que, assim, quando eu vou tentando fazer, primeiro é cada vez mais na formação de professores, para eles revisitarem sua capacidade também de se perceber nesse corpo, de perceber a potência desses corpos. E muito, como falaram aqui, pegar, resgatar essa criança que está aí dentro, né? Trabalhar no lúdico, descobrir o seu potencial de criação, porque a gente precisa ser criativo.
Não é fácil você estar numa estrutura escolar dura e você ter que agir diferente, você tem que agir com criatividade para buscar os desvios ali dentro, né? Então, é resgatar essa criatividade, né? É sensibilizar. Cada vez mais a gente precisa buscar a sensibilização desses corpos. E o caminho que eu vejo menos difícil para isso, né, quando eles não buscam uma formação em psicomotricidade, é buscar alguma experiência com o que é natural, né? A natureza, de certa forma, ela ajuda nessa sensibilização. A natureza, ela é por si só, ela já é estética. E ela te ajuda a sensibilizar porque ela te coloca num lugar de vulnerabilidade, é, de questões inusitadas. Então, você não sabe se vai chegar um bichinho, você não sabe se botar a mão naquela árvore se vai ter um bicho, você não sabe se o galho vai quebrar, se o vento, a nuvem, numa hora está sol, outra hora está isso. Então, ela te coloca num lugar onde você pode experimentar outras coisas e te bota no presente. Porque nessa questão de tanta diversidade que ela pode trazer, você fica atento ao que está acontecendo. Então, te traz para esse lugar e isso ajuda a sensibilizar. Então, levar para algumas práticas em ambientes naturais ou com elementos naturais normalmente ajuda tanto os estudantes como também os professores, né? Isso nas práticas eu vejo muito. E no dia a dia escolar não tem jeito, é ir tentando aos pouquinhos e vivendo e tentando viver bons encontros, tentando afetar eles de coisas boas, para que eles possam ver que é bom, que vale a pena, é bom, né? E aí eles poderem ir transformando a prática deles, fazendo prática junto, alguma coisa assim. Né? Alguém levantou aí a mão, Claudete. Boa noite. Eu estava pensando, Kátia, você não acha que as políticas educacionais, principalmente em relação à educação, têm dificultado, têm aprisionado também o corpo desses professores? Uma outra coisa, muitas vezes, um professor ele está na sala, o Unicote diz que, geralmente, uma mãe, quando vai cuidar do seu bebê, ela lembra da forma como foi cuidada, né? Quando era pequeno. Então, muitas vezes, o professor está na sala de aula para poder trabalhar com os seus alunos e, devido a uma avalanche de situações que o atinge ou que emergem de cobranças, às vezes, faz com que eles não consigam lidar com a forma livre daquelas crianças, então elas pegam e impõem um corpo contido para que elas possam se conter, às vezes. Tipo uma regularização. Isso ocorre muito. Então, eu queria, visto que você está dentro desse sistema, eu queria saber como é que você vê isso. Eu não vejo, eu vivo. Eu estou na escola, vivendo. Eu estou numa escola que não é fácil, né? Tem todas essas questões também. Mas, assim, como é que eu vejo, como é que a gente pode lidar com isso, né? Assim, a gente vive uma macropolítica e uma micropolítica, né? A nível macro, onde estão essas políticas públicas e onde acaba chegando no micro ali do que a gente está vivendo, né? A gente não vai conseguir mudar o macro de uma vez só, né? A gente consegue atuar no micro, na micropolítica, né? Então, a gente vai conseguir atuar ali nos desvios, fazendo a resistência, fazendo a diferença no que é micro. O que acontece? Essa engrenagem ela acaba pegando de tal forma, e as pessoas também já tiveram seus processos educacionais, muitas vezes também foram docilizadas. Então, é difícil sair desse lugar, né? Então, você acaba repetindo aquilo e nem para pensar se há uma outra possibilidade de fazer. Isso acontece muito. O que eu vejo que é possível é buscando por isso que eu falei da criatividade, é buscando alguns desvios e tentar fazer o diferente dentro de tudo aquilo que aprisiona a gente, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, que acho que com o exemplo fica mais fácil. Eu, na época que eu estava fazendo doutorado, estava fazendo pesquisa numa escola municipal em Duque de Caxias, aqui num município aqui do Rio de Janeiro.
E estava fazendo, chegava lá, pegava uma turma de alfabetização, uma vez por semana, e levava eles para a quadra para fazer atividades de práticas psicomotoras com essa turma, né? E eu só via eles esse dia da semana, eu não trabalhava nessa escola. Foi a única escola, não, foi essa mais uma que eu fiz um trabalho desse, que não era a escola que eu trabalhava. Então, eu não tinha contato com aquele ambiente escolar em outros dias. E eu lembro que eu me incomodava, porque eu chegava na escola, ela tinha um pátio, uma quadra enorme, e ninguém usava a quadra, porque diziam que aquela quadra só podia ser usada pela professora de educação física. E aí eu fui na direção e perguntei, cadê a professora de educação física? Ah, ela só vem uma vez na semana. Eu falei, tá, então no dia que eu venho, que ela não está aqui, eu posso usar a quadra? A diretora pode. Aí tá. Aí o que que eu pensei? Né? Assim, então vou pegar a chave da quadra e vou abrir. E na minha cabeça e na minha prepotência também, porque a gente também tem que reconhecer que muitas vezes a gente se acha, né? Acha que está sabendo mais que os outros. Eu pensei, falei, tá vendo? As pessoas têm um limite aí, né? Que as pessoas colocam que é limite da própria pessoa. O espaço está ali, ninguém está usando e ninguém está proibindo. Ele só não está aberto, mas se alguém pedir a chave, as pessoas dão a chave. E eu pensando assim, é fácil, então eu vou usar. E aí eu estava usando a quadra. Até que um dia eu cheguei lá para usar a quadra e a chave sumiu da quadra. E eu falei, ferrou, né? Porque aí eu peguei uma sala que tinha lá uma professora que tinha faltado, afastei as mesas, eu vou trabalhar com a turma nessa sala. E aí cheguei na sala, peguei as crianças, fui para outra sala, expliquei para as crianças o que estava acontecendo. Falei, olha, a gente hoje vai ter que trabalhar aqui, porque ninguém achou a chave da quadra. Só que a quadra, ela tinha um pedaço ali de... Ela era engradada, assim, né? Tinha uma grade, assim, em volta dela, e tinha um pedaço quebrado da grade. E eu sabia disso, porque quando eu ia para a quadra, as crianças ficavam passando pelo buraco e tinha uma queda, assim, depois eu morria de medo daquilo ali. Então eu ficava toda hora puxando as crianças lá, tentando fechar aquilo me incomodava. E aí as crianças falaram assim, não, por que a gente não passa pelo buraquinho para dar quadra? Na hora eu parei e falei assim, a gente pode, porque não era um buraquinho, dava para passar, eu passava lá, eu sou grande, eu conseguia passar, né? Aí eu falei, Aí eu falei com a professora, pode ser? Ela pode. E aí a gente foi lá e passou pelo buraquinho e usou a quadra. Por que que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes a gente vê limitações, mas a limitação está no nosso corpo, na nossa capacidade de perceber as coisas. Por isso que o trabalho corporal é muito importante, para a gente poder desconstruir isso. Eu, por exemplo, achei que a limitação estava no corpo das professoras, porque elas não sabiam que podiam pegar a chave e abrir a quadra. Mas as crianças me mostraram que também estava no meu corpo, porque eu podia ter pensado desde o início no buraquinho e não pensei. Mas a partir do momento que eu abri esse espaço para fazer com que eu permiti dialogar com as crianças e permitir que elas também me dessem sugestões do que fazer, ampliou a minha visão. E aí eu podia, além da minha capacidade, eu podia ir na capacidade delas de perceber a situação e de criar soluções. Então, eu acho que uma forma da gente desconstruir alguns limites que são nossos, corporais, é a gente poder atuar muito no coletivo, é poder trocar com o outro e ouvir o que o outro também sugere que a gente possa fazer, né? Isso acontece, por exemplo, eu na direção de uma escola e lá eu permitia que eles fizessem, não cobrava trabalho, para mim era sempre o processo, era estar fazendo, não estava nem aí para a quantidade de folhinhas que estavam produzindo. E aí virou um professor para mim numa avaliação e falou assim, eu não consigo fazer isso, porque tem que estar toda hora ficar produzindo muita coisa, produzindo, aí eu não posso, como se o problema fosse a escola exigindo isso. Aí eu virei para ele e falei assim, mas quem te cobra que você produza tanto? E ele parou, ficou olhando para mim. Eu era diretora pedagógica. Se eu não estava cobrando ele, quem é que estava cobrando ele? Era uma autocobrança, mas que ele achava que era uma cobrança minha. Mas eu nunca tinha cobrado. Eu nem queria isso. Então, acho que são coisas que a gente também tem que ir desconstruindo e se abrindo. Mas o coletivo ajuda nisso. É difícil isso. É muito difícil. As políticas são duras, as pedras são muitas. As portas travadas são muitas chaves perdidas para a gente poder abrir as portas, mas tem os buraquinhos. Procura os buraquinhos que estão lá. Eu digo isso porque há 20 anos eu cato buraquinho. E eu encontro. Então, assim, é possível. Em escolas muito duras, particulares e públicas. Eu acho que nós temos Mirelle aí de mãozinha levantada.
E a gente já deve estar se encaminhando para ir finalizando nosso café. Por favor, Mirelle. Boa noite, obrigada, Kátia, pela oportunidade, né, de te ouvir. Foi muito bom, principalmente porque eu comecei um mestrado agora e também não encontrei, sabe, por aqui, algo que eu pudesse entrar pela psicomotricidade. Eu fui para a educação, né, não sou da educação de formação, mas agora sou, porque estou no mestrado. Mas eu fiquei pensando, assim, quando você falou da pesquisa, que você deu, né, vocês deram lá os papeizinhos perguntando o que pode o corpo na escola. Eu achei muito interessante a possibilidade de considerar os corpos da escola, né? Dessa construção da educação e de uma escola que é coletiva. Então, eu não dou só para o aluno, eu não dou só para o professor, né? Eu dou para o porteiro, o papelzinho, para a cantineira, enfim. Eu considero os corpos da escola, né? Eu não limito ali ao aluno e ao professor, né? E pensando nessa construção coletiva que você falou, eu me lembrei de um livro infantil, eu adoro, assim, literatura infantil, e tem um livro que chama Professora da Floresta e a Grande Serpente. É um livro lindíssimo, assim, de uma professora que vai dar aula numa comunidade que chama Delícias, na Amazônia, e ela leva todos os livros que ela tinha para poder dar aula, né, para aquelas pessoas, para aquela comunidade, e acontece uma reviravolta, assim, da natureza, e ela perde todos esses livros, então ela se vê um pouco sem saída, assim, sem ter o que fazer, sabe? Como que eu vou dar aula? E as crianças ensinam para ela que, na tradição deles, né, o conhecimento ele se dá pela oralidade, e que as pessoas mais velhas se sentavam em roda, né, em volta da fogueira, para contar casos, e eles também bordavam algo como se fosse um livro, né, contando a história, as histórias, né, daquela comunidade, mas a história também que era de conhecimento daquela comunidade. Então, achei interessante, na hora que você falou, me lembrou esse livro, assim, dessa construção da educação, que ela é coletiva, né, e se você vai com todo o seu conhecimento ali, com todos os seus livros, você desconsidera aqueles corpos ali, né, que estão vivendo e que estão se relacionando há muito tempo, né, eu chego com todo o meu saber e desconsidero o outro, né, é isso. É isso, é perfeito. Qual é o nome do livro mesmo, Mirelle? Que é Professora da Floresta e o que da Serpente? E a Grande Serpente. Vou procurar. Tá. Eu vou pesquisar aqui, mandar no chat também, que aí quem quiser. Tá, obrigada. Temos mais mãozinhas levantadas aí. Fabiana. Fabiana, você quer falar? Pode falar primeiro, depois eu falo. Oi, gente, eu quero falar desse, para mim, um encontro muito maravilhoso, né? Porque estou revendo várias pessoas de Salvador, de fora de Salvador, eu vi Patrícia também, e me sinto um pouco lá no Rio, com Kátia, né? Então, misturou de novo Rio com Salvador, né? A experiência do Rio já misturada aqui com essa possibilidade de a gente se ver e trocar coisas aqui. Adorei, encontro especial novamente, um encontro especial. Eu espero que isso aconteça inúmeras vezes, várias vezes isso se repita, que é uma alegria imensa para mim ter esse link. Muito bom. E Kátia não precisa nem falar, né? Quer dizer, sem comentários, porque assim, eu estou no Pedro II, né? Como mãe e como professora, né? E assim, Ah, reflito vocês estão muito. trabalhando juntas agora? Eu fui do núcleo onde Kátia coordena, né? Vamos dizer Ah, assim, do setor onde Kátia coordena. Era aham, Cláudia comigo, mas Kátia é a coordenadora de todos nós, né? Do NAP. que legal. Então, eu vivo esse mesmo universo ali bem perto, bem como mãe, também como professora.
E eu fico pensando muito, né, sobre como atingir uma escola tradicional, né, como a gente fazer essa mudança tal. E eu venho pensando muito sobre como a educação é uma cultura oral, né? É uma cultura oral, oral é corpo também. Então, é uma cultura que a gente repete aquilo mesmo, que vê o outro. E Kátia falou um pouco do modelo, né? Fazendo pelo modelo. Ela fazendo, ela convidando, as crianças no outro ano levando o modelo de professora que teve para outra professora, né? E quando a gente repete as nossas práticas que a gente foi como aluno ou viveu nas nossas escolas anteriores, quando a gente vai para uma escola profissionalmente, a gente também está trazendo no corpo, né? Como modelo, um conteúdo muito oral. E isso, a gente precisa pensar nisso, porque acho que tem uma dificuldade também por isso, né? Porque o corpo traz essa marca, e a marca da educação é de saber oral. Por mais que a gente tenha teorias e teorias que fortalecem a gente, caminha a gente, o fazer é muito de modelo, do modelo, né? Eu tenho pensado muito nisso. Obrigada por esse encontro. Obrigada, Fabiana. Bom te ver aqui também. Foi bom te ver também, Fabiana. A gente está com saudade de você por aqui pela Bahia. Então, eu queria te dizer, Kátia, que eu passei aqui, né, a sua fala toda no escurinho, à luz de velas, agora que voltou aqui. E assim, foi tão gostoso, né, te escutar, porque assim, foi quase que uma coisa muito poética, né? Porque você trouxe assim toda uma experiência que a gente percebe que é uma coisa, uma fala sua que é super da prática mesmo, né? Assim, que você vive isso mesmo, né? Essa experiência. E ao mesmo tempo, você trouxe também todo um embasamento teórico, né, de autores, né, do campo da filosofia, né, assim, que eu acho que a gente aqui na psicomotricidade ainda precisa estudar mais, né? Eu tenho lido um pouco de Spinoza agora, com a coisa dos afetos, né? E achei muito legal isso que você traz, daquilo que nos afeta, né? A aprendizagem vem por aquilo que nos afeta, né? Então, assim, é muito legal isso, né? Então, eu queria muito te agradecer por ter doado esse tempo aqui com a gente e transmitido, né, toda essa informação que eu acho que você tem, que é um trabalho eh, muito bem sedimentado, né? Assim, muito bem embasado, na verdade, assim, né? E eu queria também mostrar para as pessoas o seu livro, né? A Deise está aqui, a Deise vende o livro, tá? Da Kátia, que é um livro que é o corpo com vontade de potência no cotidiano escolar, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você trouxe, né, Kátia? E então é das edições Corpora, né? A Daisy vende, então eu vendo aqui também, faço uma dobradinha com ela aqui em Salvador, mas talvez para as pessoas poderem, seja mais fácil comprar pelo site da Daisy, quem quiser ir atrás, tá? Então, muito obrigado por essa noite de hoje. Foi um aprendizado muito bacana. Vou passar aí a palavra para a Érica para fechar. Eu queria só dar uma palavrinha rápida, não vou tomar Fala mais dele. tempo, né? Primeiro, para agradecer e dizer para a Kátia que eu achei lindo, tá? Parabenizar tanto a Kátia, a fala, como vocês que proporcionaram nessa oportunidade, Capítulo Bahia, tá? E te falar, Kátia, que a minha experiência, engraçado, você foi falando, e eu vou pela fala da Maria Luísa agora também, eu acho que a gente tem que ir um pouco mais para a filosofia e para a natureza. Eu acho que é uma forma, assim, para a gente crescer um pouco mais, né? Mas a minha experiência em escolas públicas, aqui no Nordeste, é mais fácil do que a escola particular, porque eu trabalhei com professores tanto na particular quanto nas escolas públicas. Mas as famílias de escolas públicas, ou a direção, né? Porque a gente
quando você entra na escola, é de acordo com a direção, é como você vai ter condições de trabalhar. Mas eu acho que nós temos que fortalecer isso aí, tanto na pública quanto nas privadas também, né? Que acho que a educação só vai poder melhorar, por mais que nós trabalhamos a educação psicomotora dentro da escola, mas se a gente não trabalha o professor. O trabalho que a gente começou aqui no Nordeste foi com os pais e com os professores. As escolas que nós conseguimos fazer esse trabalho têm tido assim, um crescimento fantástico, mas é ainda trabalho de formiguinha. Eu acho que é isso que os psicomotricistas também poderiam começar a pensar. Nós temos um campo aberto pela frente, Eu temos que lutar pensei por ele, né? pensei nisso, viu, Deise? Né? Uhum, Porque o exatamente. psicomotricista, para poder despertar tudo isso também, né, no campo da Tá. educação, né? Achei que foi muito bom, viu? Parabéns mesmo para todos vocês. E falando no livro, eu acho que a Maria Luísa tem aí, não tem, Maria Luísa? Eu só tenho um exemplar. Ah, mas eu posso mandar para o pessoal aí da Bahia procurar com você aí é mais fácil, né? Tá bom, Ou tá de bom. outros lugares, podem entrar direto no site, é daisycampos.com.br, tá? Que não só o livro da Kátia, mas tem outros mais lá para vocês verem. E se quiserem fazer contato direto também comigo, eu estou disponível a qualquer momento. Mas vou mandar mais para Maria Luísa, tá? Vocês podem Manda pegar porque aí, tem gente tá bom? querendo. Isso. E parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Abraço, parabéns, Kátia. Obrigada, Deise, obrigada. E também tenho aqui os livros, se alguém quiser aqui do Rio. Se bem que eu acho que quem é do Rio daqui, que está aqui, já tem o livro. É. Mas também tenho aqui, agradeço muito, né? O livro, a Deise que confiou e também fez esse livro se tornar possível, então gratidão sempre aí por isso, obrigada. Né? Agradeço muito também poder estar aqui, eu acho que é isso, né? A gente se alimenta disso, é um bom encontro, né? Então, é tarde, mas a gente se potencializa mais do que se desgasta, não tem desgaste, é só potência. Então, é muito bom. Agradeço muito mesmo, né? E é isso, acho que é isso mesmo. Foi tudo ali muito do vivido, né? E o livro traz muito isso. O livro, eu boto a filosofia a partir do vivido. Eu botei o Nietzsche na prática, o Spinoza na prática, né? Então eu peguei eles e dialoguei com a prática, né? Então é mostrando que é possível. Essa foi a intenção do livro, de mostrar que é possível. Isso não é só teoria. Dá para fazer isso no chão da escola, né? Não apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades que a escola apresenta, que a dureza apresenta, mas a gente consegue ir nos desvios, né? Mas agradeço mesmo aí por essa oportunidade, poder estar aqui com vocês, muito bom mesmo, obrigada. Gente, olha, o coração chega, acelera, assim, ouvir Deise falar que a gente precisa aprender, né? Porque é isso, é sobre isso, né? E eu quero, antes que eu esqueça, porque no início da fala eu precisava ter agradecido a todo o capítulo Bahia, né? Tanto ao conselho diretor, a Cal, que está comigo aí na comissão científica, aos associados que estão aqui presentes, né? Maria Luísa, presidente, a Alzira, acho que já precisou sair, não sei se ela ainda está por aí, que é vice-presidente, Gabriela, que é nossa tesoureira, moça do dinheiro, Glícia e Bia, as secretárias, e esqueci de alguém? Acho que falei todo mundo, né? E assim, confesso que eu estou bastante mobilizada, né? Gosto quando isso acontece. Fiquei pensando, nós aqui, aí vou fazer que nem a pessoa que você falou, Kátia, que eu tenho certeza, nós aqui que ouvimos falar em grade curricular dentro de escola, grade curricular, né? Nós, enquanto psicomotricistas que aqui estamos, se falou aqui de tirar um véu, de prepare-se, porque a partir de agora a gente está enxergando, por mais que se pareça óbvio, especialmente para quem está dentro da escola, o óbvio precisa ser dito.
precisa ser falado. E nós aqui, como psicomotricistas, talvez saiamos dessa reunião, deste encontro, deste café, muito mais comprometidas do que antes, porque temos uma tarefa imensa que não conseguiu ser desfeita, ser desconstruída ao longo de séculos, que é sobre o papel, sobre a posição, sobre o corpo do professor. Não é à toa que a gente tem mais uma outra expressão, que é o corpo docente, o corpo discente. Então, são tantas coisas para se pensar dentro do contexto, da ambiência, da escola e da educação, e que nós, psicomotricistas, temos um papel aí muito importante, né? Eu costumo contar na minha história pessoal que eu fiz toda a minha graduação de pedagogia numa das faculdades conceituadas daqui da cidade, e eu nunca ouvi falar em psicomotricidade dentro da academia. Então, tem muita coisa para a gente fazer, a gente tem muito trabalho pela frente. Quero agradecer a todas, né, deixar um abraço, dizer que acompanha as nossas redes, e Kátia, querida, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua fala fluida, acessível, trazer filosofia com simplicidade, não é para todo mundo, né? Então, muito obrigada, até a próxima, boa noite, mas não saiam de alguém para que faça uma foto nossa. Aí eu tiro. Abre as câmeras aí que eu tiro de todo mundo. Tô tirando. Quer sair, abre. Lá vai. Aê! 1, 2, 3 e... Boa, Denise. Vai, Marilene, abre a câmera. Não vai. Vai. Aí, Glícia. Isso. 2, 3 e... Tá. Aê! Pronto. Obrigada, Beijo para gente. todos. Obrigada. Muito obrigada. Beijos. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Boa Boa noite. Boa noite. Parou Carol, de... interromper a gravação? Ainda não, vou interromper. Gente, então vou indo aqui. Um Ô, beijo, Kátia, obrigada, gente. obrigada. Um beijo. Foi Obrigada. muito Muito gostoso. obrigada. Ai, que bom que vocês gostaram. Obrigada. Tchau, gente. Foi Boa ótimo. noite. Boa noite. Eu Melhor agora a não gente sei, eu não sair sei desse agora.